Ora viva meus caros e minhas caras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Matchip TV. Eu sou o Falé e trago-vos mais uma vez o review do capítulo semanal que agora, como devem ter reparado, vai começar a sair à sexta. O review já saiu à sexta-feira, como é óbvio, mas o capítulo vai começar a sair à sexta, ou pelo menos muito tarde à quinta-feira. Eu, se não estou em erro, este capítulo saiu, eu vi-o ali por volta da meia-noite. Portanto, ele deve ter saído uma meia hora mais cedo ou qualquer coisa assim, por volta das 11h30 da noite, talvez, não tenho a certeza. Mas, infelizmente, depois do escândalo, salvo seja que houve com os fornecedores dos scans, é normal que os mangas agora atrasem um bocadinho. E temos muita sorte de os conseguirmos ter à sexta, porque eu não sei se eles são supostos sair ao sábado, se é à segunda-feira. Eu nunca tenho a certeza. É um destes dois dias. Mas, por isso, o capítulo agora vai começar a sair à sexta-feira. É pena, mas tem que ser antes disso do que termos que esperar pelo lançamento oficial do volume, o que seria muito mau. Imaginem termos que esperar meses e meses e anos até para esperar que os volumes cheguem cá a Portugal. Ia ser muito doloroso, ia ser uma espera muito dolorosa. Mas, enfim, chega de conversa fiada, chega de conversa de assuntos que não queremos que aconteçam e vamos começar com o capítulo. Desta semana não temos história de capas. Temos, no entanto, uma capa colorida muito bacana, por acaso eu adorei a capa desta semana. E temos também a capa da Jump no capítulo, pelo menos onde eu estou a ler. E é a capa para celebrar o ano de 2016, que será no Zodíaco Asiático, será o ano do macaco. Temos aqui o Luffy rodeado por 3 macacos, os típicos 3, o macaco não fala, não ouve, não vê. Está uma capa muito engraçada, por isso encaixa perfeitamente com o Luffy e a sua personalidade meio maluca. Temos então aqui de seguida a história de capas, disparado. A capa colorida de que eu vos falei. Está muito gangster, eu gostei. Aqui o Frankie com uma garrafa de Coca-Cola na mão, com a tatuagem. É interessante ver que todos eles têm uma tatuagem, menos o Brook, por acaso. Eu procurei, mas eu não consigo encontrar uma tatuagem no Brook. Se algum de vocês encontrou, por favor, zona de comentários e indiquem-me. O Frankie tem uma assim meia de dragão esquelético a subir pelo pescoço. A Robin tem uma de borboleta na perna e o Luffy tem uma de macaco. Parece que ele tem um macaquinho de Zou, o Barry até tipo a espreitar pela camisola. Está muito engraçado. E depois os gatos. Pronto, eu não sei porque é que os gatos aqui estão. São gatos com chapéu. Um deles tem uma capa e um lançarote. Por isso, né? Fazer o quê? Cenas à Oda. Enfim, começando com o capítulo. E, antes disso, ainda bem que passei por ele. Antes disso, o capítulo desta semana também traz um póster. Eu não sei se o póster traz alguma informação adicional, porque, como devem calcular, eu não sei ler japonês. Gostava, mas não sei ainda. Mas sabemos a data de lançamento do filme e será dia 23 de julho do ano que vem. Ou seja, dia 23 de julho é quando eu faço anos. Espero que o filme não demore muito a cá chegar. É só naquela. A cá chegar, salvo seja, a chegar à internet, porque, né, hoje em dia. Mas isso agora não interessa. O que interessa é que o filme vai sair. Chama-se One Piece Gold. E eu acho que ainda é cedo para falar do que é que ele possa ser. Houve uma conversa ontem na nossa página e no nosso grupo sobre os conteúdos do filme, mas há quem acha que possa ser relacionado com o Goldie Roger. Eu duvido. Se for, será como nos outros, algum personagem que o conheceu quando ele era vivo e que, pronto, apenas terá uma memória a contar. Não será nada de grande sobre o Roger, porque é um filme para todos os efeitos e os filmes de One Piece não costumam ser considerados canónicos, apesar de certos personagens que aparecem nos filmes serem canónicos. Por exemplo, o Shiki do Strong World é um personagem canónico. A sua fuga de Impel Down aconteceu mesmo na história de One Piece. Eu acredito piamente que ele ainda apareça mais à frente na história. Do filme Z, eu não sei, eu acho que o Zephyr não é
um personagem canónico, que pelo menos não há nenhuma referência a ele na história até agora, mas também depois dos eventos do Z, eu duvido que ele seja mencionado de novo. Não vou spoiler para quem não viu o filme, mas para quem viu o filme percebeu certamente o que eu acabei de dizer. Mas enfim, chega de falar de filme, chega de falar da capa, vamos falar do capítulo. E o capítulo começa com um espanto geral do grupo que chegou agora à Zou sobre o que é que destruiu realmente aquele país. A arma de gás venenoso do Cheezer. Mas, no entretanto, já está o Inuarashi a cheirar o ar à sua volta. E o Brook percebe-se do quê? E quando vemos outra vez já está o Inuarashi a babar-se todo para o Brook. Juntamente com a Wanda, claro. E a Wanda diz, eu sei, mas ele é o nosso Salvador. E que Salvador apetitoso, é? Que bela maneira de tratar os Salvadores, não é? Qual a melhor maneira de tratar um Salvador? Vamos comê-lo, que é a melhor maneira. Seus marotos. Enfim. Mas o Inuarashi diz, ele não recuperou totalmente, a gente trata disso mais tarde. E o Brook não, mais tarde também não dá. Mas pronto. A Robin faz então uma síntese. Não é bem uma síntese, é um relembrar daquilo que era a operação que tem vindo a ser destruída desde o início do Novo Mundo. Cheezer fabricava as armas em Pancasar. Dom Flamingo em Dressrosa produzia-as, ou melhor, distribuía-as, não era bem produção, era a distribuição. Dom Flamingo tratava da distribuição e, eventualmente, armas como estas chegariam às mãos de alguém como o Kaido. O Luffy já está a passar com o Cheezer, obviamente, como sempre. Mas o Inuarashi corta logo esta conversa de derrotas e perdas e armas e vira-se para o Luffy e pergunta, rapaz, esse teu chapéu de palha, senta-te bem. Onde é que... buguei. Eu peço desculpa, eu buguei completamente. Isto são 9h30 da manhã, eu peço imensa desculpa. Eu deitei mais tarde do que devia. Graças ao capítulo, né? A culpa é do Oda. Sim. Vamos pôr todas as culpas no Oda. Mas enfim, descobrimos então que Inuarashi e o outro gato estúpido, que vimos a saber que é o mestre Nekomamashi, aliás, que dá nome a este capítulo, esqueci de dizer no início, o nome deste capítulo 809 é Mestre Nekomamushi, aliás, e ele diz que ele e Nekomamushi saíram juntos para o mar há muitos anos atrás e que encontraram um jovem rapaz chamado Shanks, que usava também este chapéu. Ou seja, já foi há muito tempo, pelo menos há 12 anos, porque há 2 anos atrás eles ainda estavam na primeira metade da Grand Line e pelo menos há 10 anos atrás o Luffy ainda era pequeno na Vila Fuxa onde o Shanks lhe deu o chapéu. Portanto há de ter sido pelo menos há mais de 12 anos atrás, o que já é um bom tempo. Poderá talvez ter sido no pós-Roger, na pós-morte do Roger, e entre o Shanks se ter tornado um pirata grande. Nós não sabemos ao certo quando é que o Shanks se tornou um Yonkou. Muitos acreditam que tenha sido depois dele ter dado o chapéu ao Luffy, ou seja, naqueles 10 anos que passaram entre o Luffy crescer e começar a sua aventura, foi aí que o Shanks se tornou um Yonkou. Eu não sei, eu gostava de acreditar que ele já era um Yonkou antes de ir para aquela vila, mas talvez não seja bem assim, porque senão acho que os habitantes da vila teriam tido outra postura perante ele, ou então não. Por isso, mas isso são discussões por outra altura. O Shanks para mim, é dos personagens que mais mistérios tem. Não é, aliás, tudo que é personagem em One Piece tem mistérios que nunca mais acabam. O Shanks é apenas mais um deles. Mas o Luffy começa a entrar na conversa porque, bolas, alguém que conhece o Shanks deve ser de facto alguém com quem merece falar. Mas, entretanto, enquanto ele diz que foi o Shanks que lhe deu aquele chapéu, Inuarashi adormece. Assim, do nada. E a Wanda diz, já são 6 da tarde. Ok, 6 da tarde, como diz o sobre 6 da tarde, mas ele é uma criança. Nem as crianças se deitam às 6 da tarde, quanto mais um velho, um cão velhote.
Mas Wanda volta a relembrar que o reino de Mokon está sobre o reinado de duas pessoas. O rei oficial, Inuarashi, durante o dia, e durante a noite o guardião da Floresta da Baleia, que é um sítio sagrado para os Minks. É ele que governa durante a noite e ele tem poder igual em termos de força e em termos de governação como o Inuarashi. Mas aí o Usopp pergunta, mas o que é que aconteceu para ele adormecer assim? E Wanda explica, eles têm uma relação muito má entre eles. E se eles se sequer encontrassem, se sequer se cruzassem, era provável que andassem à batatada um com o outro. E aparentemente ninguém sabe porquê. Porque eles no passado eram grandes amigos, bolas. Eles saíram para o mar juntos. O que é que aconteceu para eles se chatearem tanto assim? E pronto, as coisas ficaram de tal forma insuperáveis, como diz Wanda, que eles viram-se obrigados a dividir turnos. Inuarashi ficaria com o turno da manhã e Nekomamushi com o turno da noite. E assim sendo, conseguiam evitar-se um ao outro e evitar as chatices para o reino. E no entretanto vimos que os médicos também adormeceram. E alguém menciona que toda a gente no Forte da Barriga Direta já adormeceu também. Até o próprio Siciliano, que aparece, ou que estava lá a ouvir a conversa, diz que toda esta conversa sobre o sono está a deixá-lo também sonolento. E ele explica, esta troca de dia e de noite, do dia para a noite, também nos afeta a nós. Todos aqueles que moram na cidade estão ativos durante o dia, enquanto aqueles que estão na floresta só estão ativos durante a noite. Pronto, e ele diz que isto se aplica às situações de combate e continua o flashback da destruição de Jack à ilha de Zou, enquanto Siciliano adormece também. A destruição continua, Jack e os seus guitas continuam a mandar Zou completamente abaixo. Voltamos a ver Sheep e as suas mãos de chifre. Neste capítulo também temos outra transformação do género ainda mais, eu diria, macabra mesmo, porque o aspecto daquela transformação é estranho até mesmo para o One Piece, mas já lá chegamos. Mas, entretanto, chegam os mosqueteiros, o esquadrão dos mosqueteiros, Minks, guerreiros do dia, entre os quais temos Wanda, Carrot, aquele panda que há uns capítulos atrás o Luffy estava sentado e ele estava-lhe a mordiscar o chapéu. Certamente um gato preto também, um urso, o que me parece ser um javali e um porquinho da Índia. Este pontinho está aqui ao lado do touro, parece-me um porquinho da Índia. Não sei, nunca tive porquinhos da Índia, por isso, né? Não sou propriamente um zoólogo, por isso, animais não é comigo. E é aqui que aparece aquela cena que eu digo que é no mínimo macabra até mesmo para um usuário. De repente, um dos membros dos Getters transforma a sua mão literalmente numa cabeça de lobo. A mão começa primeiro por ficar peluda, depois parece que saem umas orelhas e de repente transforma-se numa mão. Ora, isto é sem dúvida o efeito de uma smile. Agora, será que as smiles permitem adotar a transformação animal a qualquer parte do corpo, ao invés ou em conjunto com a transformação de corpo inteiro? Ou será que anulam a transformação de corpo inteiro, mas permitem transformar certas partes em qualquer parte do corpo? Porque seria uma boa hipótese para diferenciar as smiles das zonas verdadeiras e daria também uma resposta ao porquê de só haver smiles zoans e não de outras classes. Smiles paramécias ou smiles logias. Porque tiraria aquela possibilidade da transformação completa, porque não são frutas verdadeiras, mas daria a possibilidade da transformação em outras partes do corpo. E é assim que Sheep consegue transformar
as mãos em chifres. Este membro consegue transformar a mão em lobo. Talvez o Chip também conseguisse transformar na cabeça de um carneiro. Não sei, talvez. Wanda fica completamente espantada. Siciliano chega e corta este membro, lá com a sua espada e os relâmpagos, o Eletro. E chegam os 3 mosqueteiros de Inuarashi. Eu achava que eles iam ser dicas para os 3 mosqueteiros da obra de Alexandre Dumas. Por isso eu estava à espera de ver um deles assim mais gordinho. Foi pena, seria o Portas, mas infelizmente nenhum deles é assim mais gordinho. Por isso, mas olha, estão aqui muito bem. Eu estou ansioso para saber mais sobre os Minks. Eu acho que o Oda está a ter um fartote a desenhar estes personagens. Porque há personagens aqui que são muito bons. A saga de Zou promete ser uma saga muito boa, não só em termos de história, mas também em termos de personagens, em termos de poderes e lutas, porque a raça Mink está a ser uma raça muito diversificada. Mais diversificada até, eu diria, que os Homens-Peixe. Os Homens-Peixe, ao fim de algum tempo, aliás, mesmo ao início, os Homens-Peixe sempre pareceram muito iguais uns aos outros, com mudanças de cor, uma barbatana a mais. Mas os Minks são mesmo animais diferentes entre si. Claro, temos vários cães, teremos vários gatos, já temos pelo menos 2 leões. Acho que já vimos 2 zebras, um dos mosqueteiros é uma zebra. Acho que já vimos outra zebra, já vimos pelo menos 2 ou 3 ursos. E já vimos imensos macacos. Mas eu acho que o Oda deve estar a ter um fartote enorme a desenhar estes Minks. E no entretanto chega ele, o rei do dia, Inuarashi, com uma fatiota, minha Nossa Senhora, toda jeitosa, que ele está aqui todo supimpo. Eu pensei que ele fosse ser aquele tipo de guerreiro à la Fujitora, com fato à Fujitora, mas não, ele tem aqui uma fatiota toda janota, com uma capa, um capacete. Qual guerreiro montado no seu crocodilo ou javali branco? Pronto, não deve ser branco, mas no seu cavalo, no seu javali crocodilo verde. Pronto. Não tem o mesmo toque, mas é parecido. É o Napoleão do One Piece. O Inuarashi é o Napoleão do One Piece. Está dito. E ele diz a Jack que ele jura, a pé juntos, que Raizo não está no país, apesar de Jack não acreditar, e que este confronto não trará nenhum fruto a nenhum dos lados. Inuarashi vai até ao ponto de largar a espada no chão e implorar a Jack, quase, que ele pode procurar, mas sem destruição. O que seria uma boa hipótese, mas pronto. Tal como todos os piratas, Jack é teimoso de um bacalhau, tem uma cabeça dura, literalmente, I guess, e recusa, como sempre, apesar de Inuarashi dizer que este país tem demasiada história para ser destruída. Mas Jack não está nem aí e já vai com a tromba para cima de Inuarashi, mas essa tromba não chega nem perto, quer dizer, por acaso até chega perto, porque Inuarashi para a tromba com a mão. Com a mão. Ele encosta, ele nem sequer agarra, ele encosta só a mão. Parou. Há uma festinha na tromba. E ele parou a tromba de um pirata com uma recompensa de 1 bilhão de berries. Eu vi isto, eu fiquei, ok, 1 bilhão de berries. Eu achava que só existiam 4 personagens, ou neste momento 3 personagens com recompensa acima de 1 bilhão de berries. Eram eles os 3 Yonkos. Certamente que se Jack tem 1 bilhão, os outros devem ter muito mais. Mas eu achava que apenas os Yonkos tinham recompensas acima de 1 bilhão. E eis que chega Jack da seca e é o primeiro personagem a quebrar a barreira do bilhão. Temos personagens que estão a meio caminho. Luffy, Law,
O próprio Dong Qingzhao com a sua recompensa antiga de 550 milhões. Luffy com 500 milhões. E Law também com 500 milhões. Estão a meio caminho. Mas eu acho que eles não vão chegar lá tão depressa. Mesmo quando eles derrotarem o Kaido, se vierem um dia, vão certamente um dia derrotar o Kaido. Mesmo que agora derrotem o Jack ao ponto de ele ficar incapacitado para essa futura luta, eu acho que isto não vai ser revelado ao mundo e não vai contribuir para o aumento da recompensa dele. Não sei, mas contribuir não será mais do que 600 milhões, 650, por isso não. Mas, um bilhão. 1 bilhão de berries, meus caros e minhas caras. Jack da seca, 1 bilhão de berries. Eu faço ideia à recompensa do Kaido. Se um dos seus 3 top executives, o seu braço direito, tem 1 bilhão de berries, o Kaido há de ter à vontade uns 10. 10 no máximo. Depois varia ali, ou mais, sei lá. Mas eu acho que eles deverão andar todos entre 1 bilhão, 2 bilhões e os 10 bilhões. Não acredito que passe muito mais disso, porque senão também não há fundos que paguem também a recompensa um dia que, se eles fossem capturados. Por isso, acho que mais de 10 bilhões já é. O único personagem que eu acredito que possa vir um dia a quebrar essa barreira é o Barba Negra, e mesmo assim é já mesmo uma coisa endgame, end manga por aí. Um dia, quando isso acabe, a recompensa do Barba Negra é capaz de já ter chegado a esses valores. E pronto. Inuarashi parou um dos ataques de Jack. E ele já está pronto para continuar a luta. E a luta continua. Minks contra a tripulação de Jack. Vemos mais um Mink com aquela luva com garras. Eu acredito que isto seja, vendo agora, acredito que seja uma espécie de uma arma para aqueles que não gostam de usar espadas. Ou como no caso de. Isto parece-me ser um macaco. Sim. Ou então é um gato. Calhar não é um gato. Tem uma cauda, parece um macaco. Enfim. Uma pessoa descobre coisas novas até mesmo a fazer o review. Este gato macaco, calhar há aqueles que não gostam de usar espadas, porque até agora só se vê Minks a usar ou as próprias mãos. Vimos no capítulo passado os habitantes da cidade usar as suas próprias mãos. E vemos agora os mosqueteiros, os membros do esquadrão dos mosqueteiros, a usar ou espadas ou estas luvas com garras. Por isso devem ser as únicas opções disponíveis. E batem às 6 horas e ouve-se uma mistura de rugido com miar, que isto no anime vai ficar muito engraçado, e acorda o Rei da Noite, Nekomamushi, e eu a dar-lhe com Nekomamashi. E alguém ainda coloca a hipótese deles lutarem juntos, mas Inuarashi diz não vale a pena, vamos descansar, vamos recuperar para, enquanto o inimigo está a gastar a sua stamina, a sua energia, nós estamos a recuperá-la e de manhã voltamos à carga. E ele diz-lhe, eu deixo com isto, tu não assumas por um único segundo que és o único idiota cabeça dura destas bandas, porque não importa onde tu vais, há sempre imensos imbecis à tua volta. E temos finalmente a visão de Nekomamushi. Eu tenho a dizer, corrobora um bocado a minha expectativa. Como se devem lembrar, eu achava que o Nekomamushi era o Pedro. Mas não tem nada a ver. Nekomamushi é maior que Pedro. Muito maior que Pedro, diria eu. Acho que só a altura da cabeça do Nekomamushi é a altura do Pedro. Por isso, isto diz muita coisa. E chega ele e os seus guardiões, o guardião da floresta da baleia, o Rei da Noite, Mestre Nekomamushi. E lá vem ele a dizer que quando a lua brilha no céu,
este país pertence-lhe. E ele já vai em direção a Jack, já lhe pega pela tromba e já não bastava termos tido Inuarashi a parar-lhe a tromba, temos agora Nekomamushi a virá-lo do avesso. Literalmente. E Nekomamushi diz que se houvesse sequer um samurai no país e se fosse durante o turno dele, já estaria certamente a digerir no estômago dele. E ele é Nekomamushi, aquele que espera a alvorada deste mundo, que é a alvorada da noite, o cair da noite. E o capítulo acaba com a silhueta do braço esquerdo de Jack e a sua cara. Ora bem, falando agora um pouco de Jack, de Nekomamushi e de Inuarashi. Inuarashi e Nekomamushi, eles eram grandes amigos no passado. Provavelmente algo aconteceu durante a viagem, ao ponto de eles terem criado ali uma fissura entre eles. E essa fissura provavelmente foi crescendo, até ao ponto atual que eles não se conseguem ver um ao outro. O que é que aconteceu? Não sei. Uma diferença de ideais, algo mais grave. Terá Nekomamushi feito algo mais grave que Inuarashi não aprovou? Algo que ia contra os ideais com que eles ambos partiram de Zou? Porque Nekomamushi parece ser um bocado avariado do sistema. Por isso, ele pode não ter sido assim no passado, mas com a viagem pode ter crescido assim, ao ter visto o mundo lá fora, conhecido mais do que apenas Zou. Por isso, é uma hipótese. É bem provável que no fim de Zou eles se voltem a reconciliar e que consigam, de certa forma, partilhar o reinado de Zou. É bem provável, eu estou a ver que isso aconteça. Parece um pouco clichê, eu sei, e é clichê. Eu tenho uma mente muito clichê. Por isso, é bem provável que isso aconteça. Porque acho que ainda vamos ver uma grande tag team Nekomamushi e Inuarashi contra alguém. Seria bom vê-los contra Jack, pelo menos numa fase inicial. Até ao ponto em que eles dissessem, olha, Luffy, vamos confiar em ti. Ou então não. Ou então temos essa tag team a derrotar Jack. Seria a primeira vez que alguém de fora dos Chapéus de Palha derrotaria o vilão principal da saga. Que aqui estamos em crer que será Jack. Pronto. Porque eu acredito que ele deva voltar a Zou. Porque se não voltar a Zou, a saga de Zou não terá propriamente um objetivo. Será mais uma saga de paragem do que outra coisa. Por isso eu acredito que o Jack deva voltar. Por isso ainda devemos ter um embate. Outro embate de Minks contra a tripulação do Jack, com o apoio desta vez dos Chapéus de Palha. Quanto a Jack, pela imagem da sua cara, dá para perceber que ele tem algo a sair da cabeça. Ou é um capacete, ou é mesmo dele. As feições dele não dão para perceber se será alguém conhecido. Muita gente aposta em Morgan Mão de Machado. Pode ser. Vai que parece que aqui tem um bocado do cabelo dele. As letras à frente estorvam um bocado. Eu acho que isto é feito de propósito. Porque eu até estava a colocar a hipótese, se for um Morgan Mão de Machado, porque se lembram ele tem o machado, claro. Poderia ser que fosse o braço dele posto sobre a cabeça e que se visse o braço dele aqui. Isto parece ter cabelo. Morgan não tinha grande cabelo na altura, mas ele pode ter crescido. Eu não sei, seria interessante se fosse o Morgan. Eu, se não estou em erro, Oda disse que gostaria de trazer de volta os personagens do East Blue, os personagens que eram fracos na altura. Ele gostaria de os trazer fortes. Seria muito interessante ver de novo o Morgan, o Kuro. A Alvida vai aparecer na tripulação do Buggy. O Krieg. Seria interessante ver o Krieg, sabem como? Com o Gin. Seria interessante ver que o Gin sobreviveu ao ponto de chegar ao... Eu sempre acreditei que o Gin iria sobreviver. E gostava de ver o Gin sobreviver.
e ver agora o Gin como capitão e o Krieg sob o comando de Gin. Seria uma reviravolta muito interessante. E acho que seria uma boa saga para dar um bom destaque ao Sanji, porque foi o Sanji que... Pronto, foi na saga do Sanji que apareceu o Krieg, foi na saga do Baratie que o Gin também partiu para a Grand Line com aquele barquinho miniatura com a tripulação do Krieg toda lá metida dentro. Seria interessante ver o Arlong, mais ou menos. O Arlong, é difícil pensar onde é que o Arlong poderá estar, porque para já não se soube o que é que aconteceu ao Arlong depois da sua derrota no Arlong Park. Será que ele foi preso? Será que foram de volta para o mar? Será que os atiraram ao mar? Mas se os atiraram ao mar, porque é que eles simplesmente não voltaram à vila? Porque, né? Eles, com o Luffy longe, eles poderiam ter perfeitamente voltado à ilha e dominado a ilha novamente. Por isso, o que não aconteceu, porque vimos na última história de capas sobre... No pós 2 anos, não foi na última história de capas, foi na anterior. Quando vimos os vários pontos por onde os Mugiwara passaram, vimos a vila da Nami e estava tudo bem, por isso não deve ter acontecido. Por isso eles provavelmente fugiram e foram para outra freguesia, armar a barraca. Enfim, meus caros e minhas caras, o capítulo desta semana acaba aqui. Infelizmente, ou no meu caso pessoal, felizmente, não há capítulo para a semana, o que por incrível que pareça me dá imenso jeito. É pena, mas tal como eu tinha previsto, para a semana não vai haver capítulo. Provavelmente dia 18, sexta-feira, dia 18 de dezembro, será o último capítulo do ano. E é aí que eu acho que Jack será revelado. Eu ainda tenho as minhas dúvidas que Jack seja revelado por flashback. Mas se o Jack não for revelado agora, só para o ano, muito mais tarde é que ele será revelado. Por isso que eu acho que o Oda vai acabar o ano em peso. Dia 18 de dezembro será, se correr como eu espero, se houver mais capítulos, que seja, melhor ainda. Mas, seguindo a tradição de anos anteriores, dia 18, uma semana antes do Natal, será o último capítulo do ano, o capítulo 810. Parece-me um bom número para acabar. E por isso, é isto. Para a semana não há capítulo. No próximo capítulo, provavelmente o flashback da batalha continuará, até provavelmente ao ponto em que a arma de gás venenoso é ativada. Talvez o capítulo acabe com uma grande explosão de gás e fique assim até ao ano. É o normal, o Oda faz sempre aqueles cliffhangers de ano para ano. Há 2 anos atrás foi quem era o vencedor do Bloco D. O ano passado não sei qual foi o cliffhanger. Ou foi o ano passado que foi quem era o vencedor do Bloco D? Se calhar foi. Já não me lembro. Não interessa. O que interessa é que ele acaba sempre ali com uma restinha de algo para a gente ficar aquelas 2, 3 semanas sem capítulo a saborear e a pensar o que raios é que virá de lá. Enfim, meus caros e minhas caras, eu espero que tenham gostado. Dia 18 eu estarei de volta com o review do capítulo 810. Até lá. Tchau.